Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um jogo novo para vocês, que é o quebra-cabeça dos palitos coloridos. Esse jogo foi muito pedido porque era um jogo que eu tinha nas minhas coisas, né, como professora, eu tinha feito bem improvisadamente, mas testei com as crianças durante muitos anos e eles gostavam muito. Agora, para passar para vocês, eu fiz uma coisa um pouco diferente, um pouco mais pensada para que haja desafios diferenciados para as crianças. Então, no jogo vão 30 cartelas gabarito com imagens, figuras, desde as mais complexas, como vocês podem ver, até as mais simples, com menos elementos ou com menos sobreposições. O interessante é que todas elas representam alguma dificuldade para as crianças por conta do posicionamento dos palitos de cada cor, por conta das sobreposições, né? Então, como o desenho é pensado para palitos do mesmo tamanho, veja, quando eu coloco um palito entre os outros dois, isso faz diferença. E aí, quando a criança for montar, essa diferença vai aparecer e principalmente vai ser legal para você, professor, terapeuta, observar o quanto de percepção dessa figura, desse gabarito, ela conseguiu reproduzir de fato com material concreto, que são os palitos coloridos, tá? Também separei aqui para vocês algumas imagens de figuras abstratas, na verdade, né? Não formam uma imagem especificamente de alguma figura, mas sim figuras aleatórias, né? Figuras abstratas, mas que também têm o seu grau de dificuldade, o seu desafio, tá? O importante é vocês conhecerem bem os gabaritos antes de oferecerem para as crianças, para que vocês possam propor os desafios de forma correta. Aqui eu separei alguns gabaritos com a mesma quantidade de palitos, embora sejam figuras diferentes, porque a gente vai fazer um joguinho específico, mas tem outros gabaritos que também atendem essa determinação, tá bom? Cada jogo do G Carola Jogos Didáticos vai com uma folha de instruções. Essa aqui, por exemplo, tá frente e verso, com 11 ideias ao todo de como jogar. Eu vou passar aqui algumas para vocês, tá? Mas o importante é que vocês leiam sempre as instruções que vão junto, porque nelas tem bastante e variadas ideias para que vocês trabalhem com as crianças. Então, para explicar esse jogo para quem ainda não conhece, são os 30 gabaritos, 2 dados, um de cores e um de quantidades, só com faces de 1, 2 e 3, e 30 palitos de cada cor, sendo 4 cores básicas, né? Que são os palitos que a gente encontra. E não sei se vocês já compraram esses palitos, geralmente alguns vêm quebrados, lascados, cortados. Antes de colocar no conjunto para vocês, eu seleciono e vão só os palitos bons, tá ok? 30 de cada cor não é o suficiente para montar todos os gabaritos ao mesmo tempo, mas é o suficiente para bastante criança brincar junto. Bom, primeira coisa, independente da idade, a gente sempre vai oferecer os palitos para a criança montar livremente, independente dos gabaritos, tá? Claro que a gente vai dar ideia, né? Vai oferecer uma referência, mas o importante é que as crianças explorem o material e brinquem só de montar figuras com os palitos. Bidimensionais, tridimensionais, deixa as crianças brincarem livremente, tá ok? Depois que elas brincaram livremente, aí você vai apresentar os gabaritos. Independente da idade, você pode apresentar todos os gabaritos e deixar que as crianças mesmas escolham aquilo que elas querem montar, aqueles que elas querem reproduzir. Claro que algumas vão pegar gabaritos um pouco mais difíceis daqueles que são realmente capazes, e outras vão pegar gabaritos muito mais fáceis. Mas isso é importante para que elas conheçam o jogo. E essa é uma forma de brincar. É a primeira forma básica. Depois a gente tem algumas ideias, que é você mesmo oferecer um gabarito para a criança de acordo com aquilo que é mais próximo da capacidade dela, né, de coordenação visomotora, de perceber as posições, as cores e reproduzir isso no concreto, no caso com os palitos. Você tem a opção de oferecer os palitos já na quantidade, nas cores só que ela vai precisar, né? Só na quantidade que ela vai precisar. Então, aqui, por exemplo, seriam
4 palitos vermelhos, 3 palitos azuis, 2 palitos amarelos. Já oferece isso para a criança e veja se ela consegue, então, posicioná-los, né, de acordo com a reprodução correta da figura, tá? Veja que o vermelho está sobreposto ao amarelo, né, cada um numa posição. Parecem detalhes pequenos, mas para a gente entender como que a criança está enxergando e como que a criança está percebendo, é bem importante, é bem legal, tá? Você também pode oferecer um gabarito específico, porém perguntar para a criança qual é a quantidade de cores de palitos que ela vai precisar para reproduzir aquele gabarito que ela escolheu. Isso é uma outra ideia, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como jogar com os dados. Bom, com os dados, claro que a criança pode jogar autonomamente, se autodesafiando, né? Tirando a cor no dado que ela vai usar agora, a quantidade de palitos que ela vai poder pegar, mas seria uma brincadeira autônoma, um desafio autônomo, né? A criança se desafiando. Os dados foram pensados, na verdade, para proposições de jogos competitivos. Pode ser entre você, entre o adulto e a criança, pode ser entre 2 ou mais crianças, né? Numa sala de aula. Dá para jogar quantas crianças quiserem e você pode escolher se você vai jogar com os 2 dados de uma vez ou apenas com um dado de cada vez. Jogando apenas com o dado de cores, aí que entra a questão das quantidades, né? O legal é você escolher para cada participante, ou pode deixá-los contar também e escolher gabaritos que utilizem exatamente a mesma quantidade de palitos, para que seja mais justo, né? O jogo. Esse daqui, se não me engano, são 11 palitos cada um. Então, cada criança teria que reproduzir um gabarito escolhido inicialmente, antes do jogo. E aí, ao jogar o dado de cores, ela só poderá pegar a cor que ela tirar. Lembrando que aqui temos a face sem nenhuma cor, para a criança também aprender a lidar com a frustração, né? Tolerar o fato de perder aquela jogada, porque ela não tirou cor nenhuma. Assim como temos também um lado que apresenta as 4 cores disponíveis, para que a criança escolha a cor de acordo com aquilo que ela está precisando. E claro, a cor que ela vai pegar, caso ela precise, porque pode ser que ela tire amarelo mais vezes do que ela precisa. Vamos supor que ela está montando aqui esse gabarito, ela já pegou 2 amarelos, não precisa de mais nenhum. Ou seja, quando ela tirar amarelo de novo, ela vai passar a vez ao próximo jogador. E obviamente ganha aquele que conseguir reproduzir a figura do seu gabarito primeiro. Então isso só jogando com o dado de cores, que vai estipulando a cor do palito que você vai pegar naquela vez, se você vai poder escolher ou se você não vai pegar palito nenhum, tá? Por isso que é um jogo competitivo, porque ensina, ajuda a criança a lidar com a frustração, com o passar a vez, com não ter sorte, né? Com o outro estar ganhando, possivelmente vencer ou perder, enfim. E, obviamente, ganha quem conseguir reproduzir a figura do seu gabarito primeiro, tá? Isso é um jeito de jogar só com o dado de cores. Com o dado de quantidades, a premissa da quantidade de palitos para cada gabarito continua a mesma, tá? Então, escolha gabaritos que usem a mesma quantidade de palitos e aí as crianças vão jogando o dado para saber quantos palitos elas vão poder pegar naquela vez. Aqui não tem nenhum lado sem quantidades, temos 2 faces com 1, 2 faces com 3, 2 faces com 2, mas tem a questão da sorte, né? Como temos a mesma quantidade, se eu tirar números maiores, com certeza eu vou conseguir preencher o meu gabarito, ou seja, reproduzir a figura do meu gabarito primeiro e vou vencer, e o contrário também é verdade, né? Então também, como qualquer jogo competitivo, ajuda a criança a aprender a lidar com as frustrações, tá ok? E como é que faz então para jogar os 2 dados juntos ao mesmo tempo, de cores e de quantidades? Premissa da quantidade de palitos por gabarito continua a mesma, mas aí as crianças vão jogar os 2 dados quando for a sua vez de jogar. E obviamente vão pegar a quantidade de palitos na cor que o dado de cor indicar. Quantidade do dado de quantidade
indicar e a cor que o dado das cores indicar. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que esse aqui fosse o meu gabarito, eu teria que pegar 3 palitos amarelos. Primeiro pego e vou usar. Vou olhar aqui para o meu gabarito se são necessários e por acaso são necessários exatamente 3 palitos amarelos. E aí a criança vai ter que começar a montar. E aqui tem uma outra dificuldade, né? Porque pode ser que a criança começasse a montar de baixo ou de cima. Veja, como ela tirou palitos amarelos, ela vai ter que começar a montar do meio. Também é um outro desafio, uma outra dificuldade para a criança lidar, tá? E aí, vamos supor que da próxima vez, claro que cada jogador joga uma vez, né? Tem que ir fazendo esse rodízio para que fique mais emocionante, mas enfim. Vamos supor que voltou para mim e na minha outra vez eu tirei no dado de quantidades 2 e no dado de cores eu posso escolher a cor. Então, o certo será a criança olhar para o seu gabarito e ver qual palito que ela está precisando agora. Na verdade, eu poderia pegar tanto verde como vermelho como azul, só não poderia pegar amarelo porque eu não preciso mais, né? Mas eu vou pegar os 2 azuis, que são os de baixo. E aí, aquilo que eu falei pra vocês sobre a posição dos palitos, veja, aqui os palitos amarelos, esse daqui especificamente, ele está entre os palitos azuis. Então, vocês conseguindo observar se a criança tem essa percepção, já vai ser um sinal bem interessante do quanto essa criança consegue se atentar aos detalhes, tá? Por exemplo, aqui, olha, eu vou montar com o palito amarelo entre os palitos azuis. Se a criança conseguir fazer isso, também ótimo, senão a gente pode, obviamente, chamar a atenção dela para esse detalhe, dependendo da idade da criança, tá? E assim por diante. Quero mostrar uma outra situação para vocês aqui, olha, por exemplo, 2 palitos, mas nenhuma cor. Óbvio, a criança também vai passar a vez nessa situação, né? Porque é uma quantidade de palitos válida, porém de cor nenhuma. Mas vamos supor que aconteça isso daqui, olha. Tire amarelo de novo, independente da quantidade. Eu não preciso mais de amarelo para preencher o meu gabarito. Então, o que acontece é que eu vou passar a vez para o próximo jogador, porque eu não preciso mais de amarelo, tá? Outra coisa que poderia acontecer, eu poderia, por exemplo, tirar 3 palitos vermelhos. E veja, eu preciso de apenas 2. Então, eu pego os 2, né? Provavelmente a criança vai pegar os 3, depois ela vai perceber que ela não precisa dos 3. Aí o que ela faz? Devolve, porque não tem vantagem nenhuma nesse jogo ficar com palitos a mais, tá? Enfim, só para ilustrar, para vocês conhecerem um pouco das possibilidades deste jogo, que vai muito além de você oferecer gabaritos e palitos para a criança reproduzir figuras. Para isso também é excelente, é um desafio excelente, mas há outras formas possíveis de brincar. Uma que eu gosto muito, que vem até antes dessa questão dos dados, é você deixar a criança escolher os gabaritos que ela quer montar, mas pedir para que ela separe a quantidade de palitos de cada cor que ela vai precisar para montar aquela figura. Eu sei que eu já disse isso, mas é bem interessante, porque você, além de tudo, ainda vai trabalhar a questão da contagem com as crianças, e isso é bem interessante, tá? Então, como vocês viram, um jogo com N possibilidades. Aqui nas regras, como eu disse, vão 11 possibilidades, desde as mais simples, que é realmente deixar a criança explorar os palitos como ela bem entender, até essas dos jogos com os 2 dados, como eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem adquirir o jogo, podem encomendar. Espero que vocês façam um bom uso e tenho certeza que as crianças vão gostar. Obrigada!